Tudo bem? Falamos muito no futebol brasileiro da formação dos nossos atletas. Falamos muito da base, falamos muito da formação desses jogadores em diferentes clubes. Mas e os nossos treinadores? Da onde eles são formados? Da onde eles vêm? De que maneira eles chegam às equipes profissionais? No passado, esse treinador era muito escolhido como aquele velho atleta que foi importante para aquela agremiação, que ele tinha uma empatia muito grande com a torcida, se comunicava bem com a arquibancada, por ter sido um ídolo, ou aquele jogador recém terminado a sua carreira profissional, uma relevância muito grande, uma importância muito grande dentro de um grupo, ele era galgado a ser treinador da sua equipe, como reconhecimento pelo um trabalho prestado. Mas os tempos têm mudado em relação a isso. A formação do treinador hoje, ela passa por uma formação metodológica, teórica, técnica, a partir das licenças. Para nós, é quase que um fenômeno muito recente, mas na Europa isso já existe há bastante tempo. E não precisa nem ir para a Europa. Aqui a nossa vizinha Argentina, a sua escola de formação, ela tem 60 anos formando treinadores. Não só treinadores para a sua demanda local, mas como treinadores para o mundo. Na Europa também, já há algum tempo, as licenças elas são muito importantes na formação dos seus treinadores. Ainda mais no momento em que o futebol ele deixou de ser só uma competição atlética, uma competição entre clubes, entre seleções, entre ligas, para ser um grande espetáculo, um espetáculo muito caro, um espetáculo que tem uma rentabilidade muito grande no seu cenário de business. E todos os componentes passaram a ter uma importância muito grande. E o treinador não poderia ficar de fora. Então, hoje, a formação desse treinador não é a mesma formação de um treinador do passado. Ele precisa ter uma série de entendimentos, ele precisa conhecer muito de mercado, ele precisa entender muito o local que ele está e o que ele representa. Ele é um grande representante da instituição, da marca onde ele está inserido. Na Europa, a gente costuma colocar aqui, quando nós estamos no hemisfério sul, de uma certa forma, o futebol da mesma um futebol europeu. E não é. Cada liga tem uma visão para a sua formação, cada liga tem um entendimento muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a, a formação do treinador português ela é a mais longa da Europa. Se você chegar à licença Pro, que te qualifica para trabalhar em todo o mundo, ela é uma licença que leva por volta de 10 anos para você ter essa licença. E como exemplo também, só a título de ilustração, o José Mourinho, ele não tem a licença Pro em Portugal. A licença Pro dele é na Escócia, onde ele foi tirar a licença mais rapidamente, porque como eu falei, cada liga tem um entendimento de enxergar o futebol na sua formação. A outra grande escola de formação de treinadores, estou falando no aspecto de conteúdos, todas elas são muito importantes, mas é a Convertiano, que é a italiana, que tem também uma formação muito dura, formação de 2 anos, um nível elevadíssimo de conteúdos e de formação, e quando você sai dali, você sai com uma visão muito grande. Mas no Brasil, como nossos treinadores estão chegando? Como eu falei, a CBF Academy é muito recente. Ela tem ainda caminhos para percorrer dentro desse cenário de formação dos nossos treinadores. Mas ela vem formando os nossos treinadores. Recentemente, o Clube de Regata do Flamengo fez a troca do seu comando e escolheu para substituir o treinador que estava, que é um treinador teoricamente qualificado pela sua formação, com 2 Copas do Mundo, formação dentro da própria CBF, qualificada, um staff muito grande, mas que o resultado não acabou saindo da maneira que se pensava, da dimensão que tinha a sua formação e a sua experiência. E faz a experiência pelo um jovem treinador, recém-aposentado, uma qualificação também muito grande em termos práticos, porque passou anos da sua formação atlética
no continente europeu, tendo contato com diferentes escolas, com diferentes treinadores, com diferentes pensares a partir do que é o futebol desse momento. E foi escolhido o Felipe Luiz, que tem a sua primeira formação, a formação dentro da CBF Academy, e onde ele se qualificou para ser o treinador principal do Clube de Regata do Flamengo. Essas escolhas, elas são muito importantes, mas elas não vêm com nenhuma dose de pensamento baseado numa escolha firme em relação a isso. Elas são escolhas momentâneas, elas são escolhas que você não tem tanta certeza. Você é mais cobrir um espaço vazio do que uma certeza disso. Eu, particularmente, torço e quero muito que o Felipe Luiz galgue os mais altos postos, não só no Clube de Regata do Flamengo, mas que ele deixe um legado muito grande e na sua passagem, né, primeiro agora pelo Clube de Regata do Flamengo, mas que ele deixe uma passagem muito marcante. Formação para isso ele tem, experiência para isso ele tem, entendimento do jogo ele tem, e ele está vendo na prática agora o que é ser treinador. E quando você tem ainda os aspectos teóricos, tudo está muito num cenário muito confortável, num cenário que você tem um controle muito grande, e os livros te dão, as apostilas, as conferências que você participa. Quando você vai para a prática, você vê que as situações elas começam a ter modificações. Especificamente, ele passou por 4 jogos, onde ele teve 2 jogos muito interessantes, onde ele conseguiu colocar a ideia dele, uma ideia que aparentemente parece uma ideia muito moderna, uma ideia muito próxima do que se joga no futebol hoje em dia, mas um futebol que o adversário não causou nenhum constrangimento para que ele pudesse ter modificações a partir do conhecimento dele e da experiência dele. Ele vai para o terceiro jogo e ele não tem um resultado muito positivo. Ele acaba perdendo esse jogo, e aí, como é costume, né, de torcida, de imprensa, enaltecer muito o que foi feito o vencedor, que colocou e o chamado nós táticos dentro do futebol. É uma coisa que às vezes incomoda muito a quem está do lado do perdedor, porque nem sempre é desta maneira. Talvez o treinador que teve a vitória, ele teve um entendimento daquele cenário e ele conseguiu entender mais daquele cenário. Não que tenha contribuído de uma maneira muito marcante um jogo inteiro. Às vezes ele conseguiu entender determinadas situações e tirou proveito por tudo de um passado dele, de uma experiência, por ele ter vivido isso. Mas ficou uma lição, um aprendizado para o Felipe Luiz. E vem o segundo jogo, um jogo de uma outra característica, um jogo onde ele é um jogo de classificação para uma final, um jogo de semifinal, um jogo classificatório para uma final, que ele tem um resultado positivo, né, dentro do Maracanã, que ele consegue ter um resultado que leva uma vantagem para esse jogo definitivo, o jogo que ia determinar se passaria ou não, e ele tem uma diversidade, né, que para qualquer um com experiência, sua experiência é muito ruim, que é a expulsão de um atleta seu, onde todo um processo de planejamento, de estratégia, de plataforma de pensar o jogo, ela é ali naquele ponto ali, ela é terminada. E você tem que repensar num jogo em andamento e você tem que pensar. E aí que entra o treinador. Ele rapidamente conseguiu a solução e no final, nós sabemos, ele conseguiu a classificação. Mas além, para mim, eu fiquei muito feliz dele ter conseguido a classificação, não por ter conseguido a classificação, mas por ele ter passado, mesmo inesperadamente, sem um planejamento, ninguém planeja que vai ter expulsão, apesar de fazer parte do jogo, mas você não tem esse planejamento, ele conseguiu colocar dentro das suas estruturas de pensamento, de experiência, colocar situações rapidamente, onde ele teve uma decisão muito importante e a partir dele. E aí que vai se formando o treinador brasileiro. O treinador brasileiro, ele se forma não a partir de um trabalho, ele se forma a partir das situações onde ele precisa pontuar, onde ele precisa ganhar, onde ele precisa mostrar um resultado para que ele possa ser validado o trabalho dele. E os trabalhos no Brasil, eles são exatamente desta maneira. Eles não são vistos como um trabalho de prosseguimento de uma carreira.
Então você vê alguns treinadores jovens que já surgiram no cenário, no recente cenário do futebol brasileiro, e com qualificações e que não deram prosseguimento, porque eles são interrompidos porque eles não tiveram o resultado. Você nunca vai saber se ele tivesse tido uma continuidade, aonde ele poderia ter chegado, em que situação ele poderia ter chegado e onde nós teríamos esse treinador mais qualificado para novos trabalhos dentro do próprio clube, para outros clubes ou para um cenário mundial. E aqui um ponto muito importante. Às vezes, como dá a impressão que a gente não quer esse intercâmbio com outras escolas. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que esse intercâmbio ele é salutar, ele é saudável e ele tem que trazer sempre para o debate. Porque esses treinadores, eles trazem as suas experiências, eles trazem as suas soluções para determinadas situações. Talvez um outro treinador de uma outra escola, passando pela situação que o Felipe Luiz passou dentro do campo do Corinthians, se ele mostrasse uma outra solução que talvez fizesse a gente pensar, enquanto treinador, a gente pensasse que poderia ser uma outra solução. Então, por isso que eu acho que essa vinda desses treinadores estrangeiros, elas são importantíssimas para o crescimento do próprio futebol brasileiro, para o crescimento do próprio treinador brasileiro, que a partir daí começa a ter outras divisões de outros pontos. Mas nós precisamos diversificar essas escolas, porque as escolas são bastante diferentes de pensar o futebol. Nada contra Portugal, nada contra a Argentina, nada contra o Uruguai, nada contra nenhuma outra situação. Mas eu gostaria de ver, dentro do cenário do futebol brasileiro, por que não o inglês? Por que não o italiano? Por que não o alemão? Por que não o francês? Ah, temos a barreira da língua. Outro ponto aqui, eu trabalhei no futebol árabe sem falar árabe. Eu tinha intérprete que falava inglês e esse trabalho fluiu da maneira que tinha que fluir, sendo que o idioma não era, nunca será, dentro do futebol, uma barreira marcante. Ela é importante que você tenha um domínio, seria muito interessante que eu falasse árabe, que talvez eu conseguisse passar com o meu sentimento aquilo que eu gostaria. Eu preciso de um segundo que passe essas informações, talvez ele passe com outro sentimento. Não é o ideal, mas não é um empecilho. Outro ponto que a gente precisa repensar, a gente fala muito do atraso do futebol brasileiro a partir dos treinadores. E eu concordo, eu acho que teve um momento que o jogador brasileiro resolveu muito as situações dos treinadores brasileiros, com a sua qualidade técnica, com a sua qualidade de pensar o jogo, a sua genialidade em alguns momentos. Ele resolvia muitas situações, porque o nosso futebol ele é um futebol de resultados. E a partir desses atletas, os treinadores conseguiam os seus resultados, as suas competições, os seus campeonatos, e passavam para um patamar de um treinador de primeira linha, e muitas vezes nem eram esse treinador de primeira linha. Quando você tem esse futebol hoje, que você precisa de mais qualificação, isso ficou muito exponenciado dentro do nosso futebol brasileiro, da carência de conhecimento de um futebol mais moderno, um futebol mais próximo de uma realidade que é jogada no mundo hoje. Porque o futebol mudou muito a partir de um espetáculo que precisa ser rápido, dinâmico, de soluções muito rápidas para você resolver todos os problemas que tem no jogo. Eu gostaria de ver também que os dirigentes também que foram, de certa forma, eles são protegidos por uma situação estatutária, que eles também repensassem, de certa forma, que eles precisam também mudar algumas visões que eles têm do futebol. Eu acho que esse intercâmbio também da parte administrativa, ele também faz parte de ser salutar para o crescimento do nosso jogo como um todo. Porque o cenário que nós vamos desenvolver, os treinadores vão desenvolver, sendo brasileiro ou sendo estrangeiro, é dentro de um clube. E esse clube, ele precisa ser a gente faz muita confusão da estruturação do clube. Nós temos que pensar se esse clube que é estruturado, ele tem um pensamento estruturado. O pensamento ele tem que ser estruturado acompanhando a estrutura física desse clube. Porque se você tiver só estrutura, se você não tiver estruturação de comando, de organização, não adianta nada você ter essa estrutura toda física. Porque o desenvolvimento ele fica de novo, a partir de um resultado que qualifique aquela gestão para mais 3 anos ou para o prosseguimento político em determinados clubes. Então, essa linha de pensamento de formação do nosso treinador, ela não é
muito simples, ela precisa vir com outros olhares para que a gente possa dar desenvolvimento a vários outros treinadores, sempre deixando claro que não há nenhum constrangimento que tenha treinadores estrangeiros que tragam e tem uma situação muito abrangente da qualificação, do olhar de um futebol diferente do que é praticado aqui. Então, essa é a minha ideia, esse é o meu pensamento em relação ao que nós estamos enxergando nesse momento de não demonizar o treinador brasileiro, não desqualificar o treinador brasileiro. Ele, de certa forma, ele tem a qualificação. Mas ele precisa também de um outro ambiente qualificado para que ele possa desenvolver as suas condições técnicas, teóricas e didáticas para desenvolver esse clube. O futebol, se continuar dessa maneira, cada dia nós estamos distanciando do que é o futebol que o Brasil sempre praticou. E entender que o futebol, só pela sua parte técnica, ele não está resolvendo mais. Hoje ele é um conjunto, ele é um espetáculo que engloba uma série de situações e que nós temos que entender que essa situação ela veio e não tem como você ficar com os olhos fechados a partir desse momento. Então, essas são as minhas reflexões a partir da formação do treinador brasileiro. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem tudo para ser um grande referencial para os novos treinadores que estão chegando, porque ele possui uma série de qualificação, não só no nível nacional, mas uma qualificação da onde ele passou, da sua qualificação, dos contatos quando ele viu o futebol sendo desenvolvido da maneira que está sendo desenvolvido nesse momento. Então, assim, a torcida é muito grande, não só quem é flamenguista, mas outros profissionais que não são flamenguistas, torcendo para que esse profissional tenha um resultado. E quero ser bem pontual, não há nenhuma situação contra os estrangeiros. Só que eu preciso também ver a chance do nosso treinador brasileiro, ele também galgar o mercado e ser respeitado pelo que ele faz, porque ele sempre fez, de uma certa forma, dentro do Brasil. Porque o Felipe Luiz, ele passou também pela primeira formação pelo um treinador brasileiro, com certeza. Sua primeira formação foi por um treinador brasileiro e a sua elaboração, o seu crescimento foram por várias escolas. E o que nós precisamos aqui. Um forte abraço e até a próxima.